Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de outubro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2441. Tem 5 páginas, 47 elogias e 10 máximas. O tema é Síndrome do Diploma. A especialidade é desviaciologia. Quem redigiu o verbete é o professor Will, que está aí muito bem assessorado. Definição. A síndrome do diploma é a condição patológica de desvio por parte do intermissivista quando obtém um ou mais diplomas de curso formal, focando no acúmulo de curso na profissão como objetivo fim da vida humana, não atribuindo utilidade cosmoética ao conhecimento, às competências e habilidades adquiridos perante a consecução da programação existencial, que é a PROEX pessoal. O holopensene pessoal intrafísico. Os holopensenes mediocrizadores reinantes da sociedade patológica. A pressão holopensênica da família nuclear. O holopensene profissional do local de trabalho. O desvio da INVEX. A inacabativa da fase preparatória da PROEX. A melindre intermissivista na fase consecutiva da PROEX. A fuga da responsabilidade. A inaceitação da PROEX. A falta de inteligência evolutiva. A despriorização evolutiva. A assistência deficitária. A priorização das assistências intrafísicas em detrimento das assistências multidimensionais. A profilaxia dos desvios da PROEX através do estado vibracional. A ausência de sinalética energética e parapsíquica pessoal na prática profissional. Os avisos proexológicos desconsiderados. A importância de retribuir o esforço dos amparadores. A ausência de amparo de função. A displicência do intermissivista quanto ao cumprimento da PROEX. O esquecimento da paraprocedência. Agora, nós temos aí na remissiologia dos 15 verbetes, são 5 que nós destacamos. Apetite insaciável, atitude anti-PROEX, desviacionismo, duplo curso e síndrome da mediocrização. Frase enfática. Na síndrome do diploma, os meios são considerados fins, comprometendo a consecução da PROEX. A consciência lúcida investe na formação acadêmica apenas como recurso visando o complexo. Você já obteve diploma superior? Você é simples colecionador de diplomas ou obtém proveitos evolutivos com emprego autoconsciente da atual profissão? A bibliografia tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Socin, poder, status, PhDs, competências. Talentos, academia, incomplexo, melex, dispersão. Titulação, esnobação, mediocrização, deslumbramento e autossabotagem. Intermissiologia, intrafisicologia, desviaciologia, despriorologia e proexologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é automaternopensenologia. O argumento é auto-ortopriorológico. Eu chamo a atenção que esse verbete está muito denso. A pessoa tem que ler devagar para poder entender tudo, porque é uma síntese do processo em 2 páginas e meia. E chama a atenção para a pessoa ver o complemento, que tem 12 itens aí mais sérios. Agora, ao verbetógrafo. Poderia explicar o princípio do isso não é para mim? Essa semana já se falou disso aqui. O outro aí andou falando. A pessoa ela tem que identificar naquele momento existencial dela se aquilo que está ocorrendo é para ela ou é o caso de descartar. Muitas vezes a pessoa, mesmo sendo algo que aparentemente é lógico, é racional, mas para ela, para a evolução dela, é interessante que ela descarte. Aquilo veio no sentido até de prender ou de prejudicar, de desviar. Então a pessoa tem que, muitas vezes, dizer não e recusar. Às vezes a gente não tem muito esse costume. A gente demora muito tempo para aprender a dizer não.
É importante desenvolver e saber as consequências daquilo, e não só o momento pontual ali presente. Alver Betógrafo, Patologia, página 13, sexta linha. Poderia aprofundar os sinais do raciocínio profissional monopolizador? Tá. Dentro da profissão, tá, a pessoa ela começa a desenvolver toda uma capacidade de raciocínio profissional. Tá? Então, é natural que a pessoa, dependendo da profissão, ela vai se envolver bastante e ela vai utilizar daquilo que está ocorrendo no seu dia a dia, usando o raciocínio que ela tem já de competências desenvolvidas. O problema é quando isso começa a tomar muito tempo da vida dela. No meu caso, eu sou administrador. Tá? Eu tenho um raciocínio de planejamento, eu tenho um raciocínio financeiro, só que a minha ProEx ela não se resume a isso, eu utilizo isso como um recurso. Não pode simplesmente aquilo que está ocorrendo na nossa vida se resumir somente àquele conhecimento que a pessoa desenvolveu numa faculdade, num curso de graduação, no mestrado, no doutorado. Ela tem que começar a observar que tem outras variáveis que extrapolam aquele simples conhecimento profissional. Tá? Então, nesse caso, a relação é essa, porque a pessoa ela fica monopolizada somente com aquela visão profissional dela. Como surgem as lavagens subcerebrais da profissão? Poderia exemplificar? Nossa, aí tem várias. Por quê? É uma tendência daquele grupo de criar situações, principalmente aqui no Brasil, que a profissão, você tem os conselhos profissionais muito fortes. Então é como se fosse vendido aquela ideia que aquilo ali é o correto, o resto está todo mundo errado. Tá? A gente tem situações extremamente complexas, às vezes na medicina tem uma relação grande com isso, tá? Que essa parte de remédios, você tem os laboratórios por trás. Então são situações que às vezes a pessoa perde o discernimento. Será que todo tratamento vai envolver o remédio? Será que tudo aquilo que se coloca dentro da profissão está correto? Né? Então essa que é a visão que a pessoa tem que ter, mas isso ocorre em várias profissões, tá? Algumas de uma maneira mais intensa do que outras. Muitas vezes tem relação com a proteção profissional. Tá? Os sindicatos têm uma influência grande e os conselhos profissionais têm uma influência muito grande em relação a isso. Na parafatologia, página 14, segunda e terceira linhas, poderia citar alguns dos avisos proexológicos desconsiderados? Podem ser sutis a ponto de serem despercebidos pela Consim? Na realidade, a bússola consciencial é o que vai te mostrar esses avisos. Tá? Então, a bússola consciencial é um sentimento íntimo, interno da consciência, quando ela vai tomar determinadas decisões. É natural que a consciência ela comece a pensar, será que isso que eu estou fazendo seria o melhor para a minha evolução? O problema é quando a pessoa ela não para pensar, ou seja, ela não se dá esse tempo e esse direito de refletir, será que eu estou fazendo está certo ou está errado? Ela fica o tempo todo envolvida na profissão. Então, às vezes a pessoa, em muitos casos, ela se envolve demais com o trabalho, às vezes fica 12 horas trabalhando, e ela simplesmente esquece dela como consciência. Aí pode acontecer isso, ou seja, bem em algumas situações, mas ela está tão envolvida com a profissão que ela deixa passar esses avisos. Tá? E esses avisos é natural. Se você ocorrer, se a pessoa é um intermissivista, tem uma ProEx para desenvolver, os amparadores vão tentar ajudar. Tá? Em diferentes momentos, eles vão tentar ajudar. O problema é a pessoa dar essa abertura. Eles tentam 1, 2, 3 vezes, tem uma hora que, não, tem que deixar a pessoa quebrar um pouco a cara. Ao quebrar essa cara, ela vai parar para pensar e começa a se questionar. Será que a vida é só isso? Tem mais alguma coisa? Aí os amparadores conseguem atuar e resgatar a pessoa. Alver Betógrafo, em Parafatologia, página 14, sexta linha. Poderia detalhar a despriorização do triatletismo conscienciológico? Tá. O triatletismo, ele são três conquistas, né? Que é o fato da pessoa ser o inversor, o tenepsista, né, alcançar a condição de ser tenepsista, e depois alcançar a condição de epicom. Tá? Ou seja, ser um professor que já está atuando mais com um processo energético, mais o parapsiquismo, servindo até para fazer assistência de uma maneira mais nítida, mais percebida por outras pessoas, pelo grupo envolvido.
Então, essas 3 conquistas, às vezes a pessoa ela deixa de lado essas condições, que elas são condições evolutivas. Então, o inversor, ele antes dos 26 anos, ele começa a antecipar a sua execução da sua ProEx. Né? Então, ele começa já a se envolver com tarefas, atividades que estão relacionadas diretamente com a sua ProEx. Tem momentos que a pessoa, por conta da profissão, ela deixa isso de lado. Ela se forma e vai se preocupar com a profissão. E esquece o processo da evolução. Tá? Então, na primeira conquista, ela já deixou de lado. Alguns casos, ele é inversor, ele ainda está envolvido com voluntariado, mas ele também esquece que a evolução ela exige outros patamares. Aí ele acaba não priorizando a TENEPS, não priorizando a condição de EPICOM. Tá? Então, ela tem que ter esse desejo de evolução. Tá? Se a consciência não tiver, ninguém vai ter por ela. Né? Essa ambição evolutiva, eu vi isso uma vez o Volvo falando aqui na tertúlia, para mim foi marcante. Eu registrei isso daí, para mim foi fundamental. Né? Ambição evolutiva. Eu tenho ambições evolutivas. Né? E essa condição do triatleta é isso. A pessoa realmente ela tem ambição evolutiva, ou seja, ela não olhar as variáveis da sua vida como recursos, para que ela alcance o seu patamar evolutivo, aquilo que ela pretende. Professor, somos mamíferos. Sendo assim, tudo que precisamos de alimentos seria o leite? Não, totalmente errado. Já que o leite possui tudo que precisamos, proteína, lipídios, carboidrato e vitamina, procede a informação? Não, tudo errado. Por quê? Uma pessoa adulta não deve tomar leite. Leite é para criança. A maioria das pessoas tem um processo com o processo da lactase. A pessoa não assimila aquilo. Isso dá dor de barriga, dá diarreia, é um problemão. Eu não tomo leite há dezenas de anos, por isso que eu tenho uma certa disposição, porque eu como outras coisas no lugar e vale a pena. Então, leite é igual àqueles pequenos alimentos que vêm em potinho assim ó para criança. Se a mãe começar a comer o alimento da criança, ela adoece. Se um adulto começar a comer só comida de criancinha, ele adoece. A mesma coisa é o leite. O leite faz parte daqueles potinhos, sabe, de Neston, que não sei o que, isso e aquilo. Adulto não pode entrar nisso. Adulto é bicho grande, não é mais peixinho pequeno, entende? No verbete do DAC, página 47, em complemento, poderia comentar o item 4 da duplologia? Aqui está escrito o seguinte, duplologia. O neo-mater pensene entrosado da dupla evolutiva potencializa a evolução com a volicionina de ambos os duplistas. O caso é o seguinte, mater pensene é aquele pensamento básico, o interesse positivo e fundamental da pessoa. Isso é o mater pensene, quer dizer, aquele pensamento que é mãe, é o básico, o mais importante, o mega focal. Agora, então, veja, neo-mater pensene é a hora que a pessoa muda o mater pensene. Por quê? Ela começa a viver com outra pessoa. Isso é o duplismo. Ela, então, tem que entrosar as energias dela, que é a volicionina, com a outra pessoa, para que os dois caminhem evolutivamente juntos. Um ajuda o outro. É uma ajuda mútua. Ajuda mútua. Uma ajuda evolutiva recíproca. Isso é que é a duplologia 100%. A volicionina é a base, justamente, a energia que leva a consciência para frente, para que ela possa, de fato, melhorar o seu mater pensene. Agora, Albert Betógrafo, em efeitologia, página 14, primeira linha, gostaria que relatasse o efeito placebo dos PhDs. Nesse caso aí, a pessoa, ela, ao obter esse diploma, que seria o doutor, né? Porque PhD é um doutor, tá? A pessoa ela se considera como se estivesse no topo da hierarquia da humanidade. Tá? Esse é um efeito totalmente placebo. Isso não quer dizer nada. Ela alcançou dentro daquela linha de conhecimento um grau dentro do processo da educação. Mas não quer dizer que na humanidade ela está acima, ela está no topo. Não é isso. Tá? Dependendo da necessidade da pessoa, é claro, um tremendo desvio. Tá? Tem que observar a necessidade dela como consciência. Isso sim é que vai caracterizar
o seu patamar evolutivo, e não um título, né? O título é só um atestado de conhecimento ali momentâneo. Tá? Will, na fatologia, a terceira linha de baixo para cima, as algemas de ouro. Tá. As algemas de ouro, ela acontece, são algumas profissões que acabam prendendo a pessoa. A profissão, ela às vezes normalmente ela vai te dar uma renda muito alta, tá? Só que a pessoa ela vai ficar presa e que ela vai comprometer a vida dela, tá? Então, é interessante observar isso. Será que aquilo que está acontecendo comigo, aquele curso superior, ou aquela proposta profissional, de repente não é uma algema de ouro? Você já lá vem, você vai receber lá um salário de 20 mil mensal. Tá? Às vezes aquilo lá é um tremendo desvio. Você vai ter que deixar de lado aquilo que você pensa para a tua evolução por conta da questão profissional. E o problema é que às vezes a pessoa ela acha que ela vai conseguir dar conta. Esse que é o que vai caracterizar a síndrome, porque a síndrome é uma condição complexa, tá? Então, isso é algo que caracteriza, a pessoa ela acha que ela vai dar conta, que aquilo lá não vai afetar a vida dela, né? Ou seja, ela muda a prioridade começou a ser o dinheiro, tá? E realmente acaba afetando, em muitos casos acaba afetando, e ela é um tremendo desvio, tá? Não é cuidado com as algemas de ouro, né? Isso que a pessoa, às vezes, ela não algumas pessoas identificam isso, essas oportunidades inesperadas que vêm. E é interessante que dentro da Proex, às vezes você está para tomar uma decisão marcante na tua existência, tá? E às vezes é que lá acontece. E que se você, às vezes, recusa, logo depois você entende todo o mecanismo, o que aconteceu. Isso é interessante observar, que isso é muito comum para o exólogo, pessoas intermissivistas relatarem isso. E na tecnologia, a primeira e segunda linha, a perversão das técnicas dos máximos pessoais. Perversão da técnica dos máximos pessoais. Porque essa questão da educação, tá? A síndrome do diploma, ela vai estar relacionada a vários níveis da educação. Então você tem a educação formal, que vai do ensino básico até o ensino superior, que encerra na graduação, tá? Depois disso é chamado pós-graduação. Aqui no Brasil você tem o lato sensu e o stricto sensu. Então, você ultrapassa o patamar da profissão tradicional, né? Da educação tradicional. A tendência, em alguns casos, a pessoa vai ir pelo máximo, tá? Mas ela acaba confundindo isso. Porque você fazer o máximo, se a gente for pegar pela educação, seria até o doutorado. Tá? Se for pela educação, ou seja, você ultrapassar a graduação, você ir para a pós-graduação no nível máximo. Só que isso tem limite, tá? O limite é até onde não compromete a sua Proex. O principal é a Proex da consciência. Ela tem situações, variáveis que ela tem que desenvolver nessa vida humana, que é importante que ela desenvolva e ela consiga executar, né? Que são as cláusulas pétreas da Proex. O que é aquilo que cada um, porque isso é algo bem individual. O que eu preciso fazer nessa vida humana? Isso são as cláusulas pétreas. Se a pessoa, no discurso de fazer o máximo, ela acaba desviando, aí é uma patologia. Tá? Por isso que esse verbete está demonstrando uma patologia. Ter diplomas é positivo, desde que elas tenham utilidade para o diploma. Essa que é a diferença. Tá? Aqui nós estamos falando da síndrome, a pessoa que busca querer ter cada vez mais, ou seja, querendo o máximo, mas de uma forma patológica. Tá, ok, obrigado. Hein? Will, está aqui atrás. Na terapeuticologia, são duas perguntas, na verdade. A primeira, você fala de proexoterapia. Dentro daí, o que você recomenda? Tem algum texto, tem algum curso? O que você recomenda dentro da proexoterapia? Nós discutimos ainda dentro da Apex esse conceito. Tá? Nos cursos que a gente desenvolve, a gente vem discutindo essa possibilidade da proexoterapia, que é a pessoa se engajar na sua Proex, que é a melhor maneira dela também começar a se identificar. Porque quando você está lúcido na Proex, desenvolvendo um trabalho relacionado à Proex, você começa a fazer autoconscienciometria, então você começa a ver teus furos e teus trafares. Isso vem à tona, tá? Então, a Proex terapia é a pessoa começar a desenvolver a Proex.
Ela fazendo isso, consequentemente, ela começa a identificar situações que podem ser melhor para a sua evolução. Né? Porque enquanto a pessoa não está desenvolvendo a ProEx, ela está à parte, ela não está nem prestando atenção nisso. Ela está envolvida com a vida humana, ela não para pensar na sua evolução consciencial. Na ProEx, não, você está pensando na evolução. Tá? Aí o grau de discernimento, o grau de aprendizado, a gente vai crescendo. Né? Isso é variável de consciência para consciência. Mas o importante é a pessoa se engajar na sua programação existencial. Tá? Então, se engajar na sua evolução como consciência. Com isso, ela vai começar a identificar. Por isso que é uma terapia. Só que nós não temos ainda nenhum material escrito sobre pré-terapia. Tá? Eu até tenho ideia, esses dias eu estava conversando com o Lost sobre isso, escrever verbete. O Lost está colocando que num artigo ele faz uma citação sobre isso. Para nós, a gente sabe que é um conceito que a gente tem que escrever mais. Tá? Sobre a pré-terapia, a gente está precisando escrever verbete, escrever artigos específicos sobre isso. Né? É até um artigo bom para a OIC, para a revista da OIC. Tá? Ok, e a segunda pergunta também na terapeuticologia, você mencionou o foco na recuperação dos cons magnos do curso intermissivo. Você tem alguma dica para isso aí? Assim, até onde eu já fui aprendendo, desenvolvendo isso dentro da Conscienciologia, você vai alcançar essa condição de recuperação de cons, trabalhando realmente dentro da tua programação existencial. Tá? Não é algo que vem de uma hora para outra, ela vem em flashes, às vezes, dependendo se você vai fazer um curso de imersão. Pode vir uma informação, vem uma dica, o amparador tenta ajudar. Mas você vai recuperando os cons à medida que você vai se envolvendo na tua ProEx. Tá? Isso é a única maneira. Então, quanto mais você se envolve, você vai trazendo as informações. Né? É igual essa ideia do iceberg, né? Você só vê a ponta. Você tem que ir lá, olhar, cavar, mexer. Com isso é que você começa a identificar outras informações e você começa a recuperar o ponto. Tá? Então, com o tempo. Tem que ter calma, persistência e focar naquilo que é prioritário para a evolução. Tá? Se focando, é que a informação começa a vir. Tá? E aproveitar qualquer deixa. Tá? O parador, às vezes, dá essas deixas, você tem que aproveitar as deixas. Né? As ideias, esse flash que veio, aproveita qualquer fenômeno. Tá? Tem um fenômeno, valorize ele, dê valor para aquilo que está ocorrendo contigo. Tá? Com o tempo você vai acumulando, registra tudo. Tá? Isso vai expandindo o teu entendimento sobre determinada ideia e conceito. Obrigado. Vamos lá. Oi. Tudo bom. Will, sobre o registro, como é que você faz para organizar e resgatar essa informação e ela não ficar perdida? Tá, tem duas situações, né? Antigamente, eu não tinha notebook, então eu anotava tudo registrado no manual. Eu tenho minhas pastas com todos os registros, tá? Eu sempre anotei, antes mesmo de conhecer a Conscienciologia, eu já fazia registro, eu já tinha meta de vida pessoal. Minhas primeiras metas eu tinha 17 anos, eu já tracei metas para a minha vida. Tá? Então eu tenho isso tudo guardado. Tudo isso que está relacionado com metas pessoais, eu fiz questão de guardar o original. Tá? Por quê? Tem um processo energético ali envolvido, aquilo que eu estava pensando naquele momento. Então, eu faço essa organização, organizando por pastas. Eu tenho uma pasta que é só de ideias que surgem. Tenho uma pasta que é só de projeções lúcidas, uma pasta que é só de registro de TENEPs, eu tenho uma pasta que é só de registro de dinâmicas parapsíquicas, onde ocorreram situações, eu tenho isso registrado. Né? Verbetes, eu também comecei a observar que começa a vir muitas ideias, às vezes você está tomando banho, vem ideia de verbete, você está praticando esteira, vem ideia para o verbete, então eu comecei a registrar também. Tá? Então isso, normalmente eu já registro e já digito. Tá? Os cursos eu procurei anotar tudo, está tudo digitado no notebook. Tá? Então, tertúlia, eu uso a mesma técnica desde o início da tertúlia. Era 2003 que começaram as tertúlias, né? 2003, 2004. Eu uso o mesmo método desde aquela época. Então, tem todo o mesmo estilo de registro. Eu sempre coloco a palavra-chave, que é o estilo aqui até do professor Valdo, né, que é ter uma palavra-chave de síntese, e depois a ideia, porque isso facilita na pesquisa. Tá?
Então, basicamente é isso. Fenômeno, você tem que pegar a essência. Qual é a mensagem do fenômeno e registrar essa mensagem, né? Isso é importante para você identificar. Com o tempo, você começa a ter lá 3.000 páginas digitadas, né? Você começa a utilizar para escrever artigo. Eu sempre, quando eu vou escrever um artigo, escrever um verbete, eu seleciono aquilo que tem relação com o tema. Então, esse síndrome de diploma, eu busquei tudo que tem de relação com o diploma, tá? Com síndrome. Eu olhei todas as ideias. Então, aí que a pessoa começa a dar uma utilidade para os seus registros, tá? Projeção, mesma coisa. Até vezes eu escrevi artigos com relatos, né, pessoais. Então, eu aproveitei os meus registros e eu peguei os trechos da projeção, eu fiz como se fosse uma citação direta. Eu destaquei, daí eu vinha com um conceito teórico. Aí você vai desenvolvendo estilos, que são estilos pessoais, né? Mas basicamente é isso. Okay? Benício, aqui na estrangeirismologia, o último item, poderia ampliar? O Self-Made Man esnobando cosmoeticamente os catedráticos teóricos, né? Nesse caso é o homem de ação, né? O Self-Made Man é aquela pessoa que ela é de ação. Então, o fato dela ser uma pessoa de ação, ela faz as coisas acontecerem, tá? Eu já conheci uma pessoa que era até de um centro universitário de São Paulo. Ela não tinha graduação, tá? Mas ela obteve o título de livre docente. Porque ela tinha 25 livros escritos naquela área. Tá? Ela não tinha graduação. Só que naquela área o cara era referência em São Paulo. Tá? Então esse para mim foi um grande exemplo de pessoa que é o homem da ação. Tá? Então ela engole o catedrático dentro daquela linha de conhecimento. Ela é a pessoa referência. Tá? Então não necessariamente o diploma faz com que a consciência seja referência. Referência você obtém, você é uma pessoa dentro daquele meio, conhecido e respeitado por aquilo que você faz, e não pelo diploma. Tem muitas pessoas com diploma que a pessoa ela não é uma pessoa prática, ela não sabe passar aquela informação para uma outra pessoa. Às vezes até para ser professora ela tem dificuldade. Então o diploma não quer dizer que ela testou o conhecimento total. Não, você precisa de outras habilidades para fazer com que aquele conhecimento você consiga transmitir para as pessoas. Aqui, justamente no quarta linha da fatologia também, de baixo para cima, coloca justamente o poder pelo diploma. Uhum. Tem pessoas que, ao fato de receber um diploma, ela se sente que alcançou um patamar e que aquele poder, inclusive, prejudica demais a pessoa, tá? Onde que eu observo? Que eu trabalho com universidades, eu lido com vários cursos superiores, isso em vários locais. Eu vejo que direito e medicina é onde que dá mais problema essa relação, tá? A pessoa ela tem que ter, porque quando é um médico que ele está fazendo o curso e ele tem essa relação mais humana com o paciente, ele entende o paciente, ele entende o seu papel como papel assistencial. O problema é que tem muitos que vão fazer por questões financeiras, porque é um curso que tem uma boa renda. Isso, às vezes, a pessoa acaba subindo. Ela é extremamente arrogante na própria universidade. São alunos difíceis. Às vezes a gente vai fazer entrevista com os alunos, é um público difícil de fazer entrevista. É um curso que dá muito problema. Por quê? O pessoal é mais arrogante. É mais crítico também. Esse é o lado bom. Tá? É o lado bom. Mesma coisa, direito. Quem está estudando o curso de direito. Dentro da faculdade já é mais difícil de lidar com eles. Tá? Eles já se sentem advogados. Está no primeiro ano, o cara já se sente advogado. Tá? Então você tem que ter um jogo de cintura. É um lado bom, que é o lado, a crítica está mais forte. Por outro lado, não pode deixar o poder subir, né? A pessoa ainda está, às vezes tem ali 20 anos, o cara ainda vai aprender muita coisa na vida humana. Vai quebrar muita cara. Está no início. Né? O jovem, ainda quando é jovem, ainda é mais difícil, né? O jovem tem essa tendência. Alverbetógrafo. Para a fatologia, página 14, sexta linha. Explicar, por favor, a despriorização do triatletismo conscienciológico. Esse eu já havia comentado um pouco antes. Inclusive, aquela hora eu não comentei. Esse daí é um verbete, tá? O triatleta conscienciológico é um verbete. Tá? Vocês podem estar buscando aí no site da tertúlia. Mas, em síntese, são 3 conquistas, né? Que é o inversor,
depois ele se torna tenepsista e epicom, ou seja, ele obtém essas 3 condições. Né? E eu até comentei naquele momento que às vezes as pessoas não priorizam isso. Tá? Ela fica com outras prioridades na vida humana e não pensam nisso. Eu comecei na Conscienciologia, eu tinha 21 anos. Eu fui coordenador de Grindex. Com 22 anos eu era coordenador de Grindex e eu já era professor de Conscienciologia. Tá? Hoje eu tenho 40. Quando eu olhei as ideias, na época o Walter tinha lançado os 700 experimentos em 94. Gente, eu fiquei, sim, eu quero isso para mim. Tá? Tanto é que eu sou inversor, sou tenepsista, agora alcancei essa condição de epicom. Eu sempre quis isso para mim. A desperticidade, pretendo alcançar. Se eu tiver condições, isso não, a gente não tem como, não é algo determinante. Mas o querer, que é aquela hora eu comentei, ambição evolutiva, se é algo positivo, é algo a maior, por que a gente não vai querer isso? Acho que a gente tem que querer e correr atrás, né? Então, basicamente, eu havia comentado um pouco sobre isso naquele outro momento. Tá? Na Codigologia, página 14, comentar os códigos grupais repressores. Deixa eu ver aqui. Nesse caso, existem alguns códigos de grupos que eles acabam prejudicando a própria forma de manifestação. Tá? Isso na profissão ocorre muito através dos conselhos profissionais, que às vezes interferem na manifestação daquele profissional, portador de diploma. Tem agora do ato médico, que tem os conselhos profissionais interferindo. Alguns conselhos, o Conselho Federal de Medicina interferindo com os médicos, e os demais conselhos da saúde também interferindo com essas outras profissões da saúde. Ou seja, é um conselho que às vezes interfere na maneira de manifestar, na maneira da pessoa opinar e ter uma ideia sobre aquilo, porque a ideia do conselho vem pronta. É para fazer isso porque a profissão ela é contra. Tá? Então, nesse caso aí, é um código grupal, ou seja, da profissão, que quando você se vincula a um conselho, você está se vinculando àquela maneira de profissional, e que às vezes é repressora, às vezes aquela própria profissão está prejudicando o entendimento das pessoas, né, vinculadas. Em Tecnologia, página 14, primeira linha. Exemplificar, por favor, a perversão da técnica dos máximos pessoais. Essa também já me perguntaram aqui, né? Que é o fato da pessoa sempre ir pelo máximo, né? Só que, no caso aí da educação, você querer sempre cursos a mais, né? Só que isso tem um momento de parar. E às vezes a pessoa, por esse discurso, não, a minha profissão exige eu fazer tantos cursos, a pessoa ela vai fazendo e vai se comprometendo. Às vezes se compromete na vida humana, financeiramente, o tempo dela, ela acaba não tendo tempo para ela fazer as coisas pessoais. Então ela compromete bastante a sua própria vida. Tá? Professor, todas as consciências que colaboram no Espiritismo, seja em trabalho de desassédio ou em psicografia de livros, são guias cegos? Em tese, sim. Por quê? Pelo seguinte, é só você pensar. Se eles estão comunicando dentro de um processo que é uma seita ou uma religião, isso é sectarismo, não é universalismo. Não sendo universalismo, não há fraternidade. Há consolação na maior parte dessas religiões e seitas, mas não há esclarecimento. Isso mostra que são cegos. Se você quiser, você pode chamar de amauróticos ou míopes. Eles enxergam a parte, mas não enxergam tudo. Por quê? O mais importante é esclarecer, é mostrar a verdade relativa de ponta. Porque mesmo assim nós ainda permanecemos com muita ignorância sobre as coisas. Agora, consolar a pessoa, isso é paliativo, é tapiação até um certo ponto, não é o ideal. Por quê? Você consola, a pessoa vai lá e erra tudo de novo, porque você não esclareceu. Não adiantou nada. Isso é guia cego ou não é? Agora pensa, todas as religiões são assim. Agora, tem umas religiões que são piores. Elas intensificam o fanatismo dos fiéis, cada vez mais. E esse fanatismo religioso é uma das piores coisas que tem na Terra. Então, o dogma, a doutrinação, é lavagem cerebral.
lavagem cerebral, é guia cego ou não é? Então pensa, tudo é. Esse é o motivo que eu quis combater isso dentro do Espiritismo, não consegui tudo que precisava. Lá, ou você seguia as federações J. Cristo e Allan Kardec, ou você estava perdido, você era excluído. Agora veja, eles falavam demais em perdão, mas se uma pessoa excomunga a outra, não tem perdão. Presta atenção, se uma pessoa declara guerra para outra, não tem perdão. Então veja, a Igreja Católica é totalmente cega. Primeiro, eles falam, amai-vos uns aos outros, vão perdoar. Não perdoa ninguém, eles excomungam. Então veja, outra coisa, olha lá os judeus, olha o processo do sionismo, olha o problema do pan-judaísmo. Eles não perdoam ninguém. Eles usam o princípio de Talião, que é não perdoar. É olho por olho, cabeça por cabeça, vida por vida. Então é só represália, vingança, não há perdão. Tem via cega ou não tem nisso? Então, religiões, de modo geral, e seitas, tudo é via cega, não adianta. Não vem que não tem, os fatos estão aí para mostrar essa realidade. A maioria das guerras da história humana, tudo nasceram devido aos guias cegos das religiões. Tudo. Observa aí, olha a história, está tudo aí. Professor, tenho 27 anos, moro em São Carlos, São Paulo. Não estou conseguindo evoluir algo, me puxa para baixo. Como proceder? Olha, seria bom você estudar Conscienciologia, principalmente o que diz respeito ao balanço consciencial. Quando é que vocês vão dar esse curso e aonde? Fala aí para ele. Ele é de São Carlos, de São Paulo. Nós vamos ter agora, em novembro, o curso Balanço Existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer esse inventário da sua própria vida e dali um planejamento para os próximos anos no sentido de melhorar o desempenho da sua programação existencial. Nós vamos ter em novembro no Aracê, lá no Espírito Santo. Então pode entrar, para ter mais informações, você pode entrar no site da Apex, que é o www.apexinternacional.org. E também teremos esse curso aqui em Foz, na maneira tradicional, mais expandida, em fevereiro do ano que vem, 2013, aqui então no Discernimento, em Foz do Iguaçu. Ok? Professor, percebo muito assédio quando a questão é relacionamento. Após várias brigas com meu namorado, ele desapareceu. Existe alguma maneira de comunicação energética para que eu consiga me entender com ele? Ou, nesse caso, o ideal é fugir de todo e qualquer pensamento para deixá-lo livre? Tem algo que eu possa fazer para preservar as minhas relações interpessoais? A primeira coisa, esqueça essa pessoa, esse homem. Se você já tinha muita briga com ele, ele desapareceu porque ele cansou. Vocês não se dão bem. Isso chama-se incompatibilidade de temperamento. Isso acontece nas melhores famílias. Antes de acontecer, melhor não fazer a família. Agora, como é que você deve fazer? Você deve estudar com quem você vai encontrar. Ver quem é que você tem uma certa afinidade. O ideal é que a pessoa escolha a outra que tenha pelo menos 51% das mesmas afinidades. Aí você tem que estudar o conscienciograma, que você vai ter uma ideia sobre isso. Agora, o problema é o seguinte, pega um livro que nós temos, que é o Manual da Dupla Evolutiva. Ele pode ajudar você nessa questão, para você ficar mais madura nos relacionamentos. Outra coisa que eu quero só te lembrar para o próximo relacionamento. Quando um não quer, dois não brigam. Professor, gostaria de ouvir sua apreciação sobre as ideias disseminadas por Matias Gonçalves de Stefano. Ele se auto-intitula como uma das muitas crianças que nasceram a partir de 87 para trazer e ancorar a nova consciência. Olha, eu não conheço esse senhor, tá certo? Eu não tenho competência para falar nada a respeito. Ainda não vi nada. Alguém aí conhece esse? O nome é Matias Gustavo de Stefano. Já foram apresentados para o homem? Eu não conheço. Álvaro Beethoven. Tenho vontade de ser professor universitário. Já sou formado em Direito. Estou me graduando em Teatro. E já interrompi um curso superior de Filosofia. Está vendo? Esse é brabo.
Estou posicionado para obter o grau de mestre e doutor em Direito para poder dar aulas. Não tem perfil de advogado, tampouco de funcionário público. O que vejo para mim como profissão é, de fato, a docência, a pesquisa e a escrita. No entanto, para obter esses 2 títulos, necessitariam de pelo menos mais 5 anos. Tenho 26 anos e quero estudar fora do Brasil. Obter título de auto-reconhecimento acadêmico seria importante, uma vez que, como professor e pesquisador, teria mais oportunidade de bolsas, possibilidade de ganhar mais e mais tempo para poder pesquisar, ler e escrever. O que tem a dizer sobre isso? Seria um caso de síndrome do diploma? Quando a gente coloca aqui a síndrome do diploma, a pessoa, até coloca na definição, né? A pessoa não, no final ali da definição, não atribuindo utilidade cosmoética ao conhecimento, competências e habilidades adquiridos perante a consecução da programação existencial. Então você tem que observar essa busca pela formação, tá? Tem jovens que às vezes têm uma dificuldade na escolha profissional, ali naquela fase da juventude. Tem outros casos que têm atenuantes. Tá? Às vezes tem situações, contexto da família, que são atenuantes para que a pessoa mude de uma profissão para outra. Tá? O importante é você verificar aquilo que você quer para a tua programação existencial. Né? Então, você quer esse diploma, você vai dar qual utilidade? Aqui mesmo na CCCI, na Cognópolis, aqui em Foz, hoje nós são 30 advogados. Tá? Então, é um número considerável. A gente sabe que isso tem uma relação muito grande com para-direito, né, que é uma linha de conhecimento, aqui uma especialidade da Conscienciologia muito importante. Inclusive, eu sou secretário-geral da Apex. Quando a gente estuda, na Apex a gente estuda a ProEx. A ProEx é interessante a gente compreender bastante do para-direito, porque isso interfere diretamente na ProEx. O que eu estou querendo te mostrar? O que você pretende fazer? Tá? Isso que vai ser determinante. Se você vai partir para o mestrado, doutorado, você tem que entender que a profissão ela é um recurso, é como se fosse uma ferramenta para você executar a tua ProEx. Tá? Porque senão você vai entrar pela profissão e pode ser que seja um desvio total, você vai ficar preso simplesmente na profissão, aquilo vai tomar um tempo muito grande para você, e você está deixando de lado o que você quer para a sua existência. Não confundir profissão com ProEx, tá? Tem casos que você utiliza da profissão para executar a ProEx. Esse é o melhor, é você fazer uma convergência, tá? Mas entender o que você quer como consciência, o que você quer na sua evolução, tá? Se você puder fazer uma convergência, é melhor. Esses advogados que estão aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, eles estão tentando fazer essa convergência. Ou seja, conhecem do direito, que é uma ciência intrafísica, tá? E eles estão fazendo essa relação com como acontece um extrafísico, na evolução das consciências. E aí vem o para-direito. Então, você começa a expandir a tua abordagem, não ficar a abordagem limitada somente ao direito, tá? Então, é isso que eu acho que é o principal no seu caso. Agora, é importante, você já passou aí por... você passou pela filosofia, depois pelo direito... e está no teatro. Tudo bem, existe uma relação entre eles? Existe. O advogado ele precisa ter o histrionismo, isso é interessante. Tem muitos catedráticos que optam por fazer teatro. Né? Só que teatro é uma arte, né? Então é algo que muitas vezes é totalmente secundário. Você tem que observar. É interessante para você aprender, às vezes, se soltar, ser mais extrovertido, né? Ter histrionismo. Até aí tudo bem, se você souber utilizar essa informação e dar esse direcionamento. Porque se você for ficar pela arte, vai ser mais um desvio também. Tá? Então não é somente essas profissões. Então é o foco. O que você quer na tua evolução. É isso que é o principal. Professor, vendo uma palestra espírita sobre fetos anencefálicos, posicionaram-se contra qualquer tipo de aborto. Comentei que seria melhor interromper a gestação nesses casos, pois como uma consciência se manifestaria sem um cérebro. Mencionaram o caso de anencefalias que viveram de 1 até 5 anos e disseram que não sobreviveriam se não houvesse a presença de espírito no corpo. Isso seria devido ao karma. Considerei sua explicação lógica. Toda ressoma independente de karma implica necessariamente a formação encefálica
E a anencefalia ocorreria por um erro biológico durante a gestação? O senhor poderia aprofundar? Não. Eu sou contra isso. O feto anencefálico, você não seguiu, você não viu 1 ano ou 5 anos como é que ele viveu. Aquilo ali está perturbando a evolução da consciência. Você não pode se manifestar. Que besteira é essa de você evoluir, sem poder nem falar, nem dizer as coisas, nem ser você? Então, tem alguma coisa errada. O cérebro é o motor do carro. Se você tem um Fusca que não tem motor, você vai andar nesse Fusca? Isso não é besteira? Eu tenho que entender isso. Cérebro é o motor. Sem motor, nada funciona. Isso é bobagem. Outra coisa, isso aí é mais sério do que desligar os aparelhos quando a pessoa está lá, porque o problema é fazer a coisa antes que aconteça o pior. É uma profilaxia. Estuda feto anencéfalo ou anencefálico pela profilaxia, que as coisas vão mudar. Professor, quantos amparadores ficam auxiliando o senhor na hora das tertúlias? Olha, aqui depende. Tem dia que tem 200 amparadores. Por quê? Os meus maiores amparadores são as pessoas que aparecem aqui. Chamam-se tertulianos. E outra coisa, tem os outros que falam de fora. Ainda são mais fortes ainda. Agora, outros amparadores extrafísicos, se você quiser, é bom estudar com a professora Mabel Teles, que ela tem aí a parelencologia. É uma lista de presença da turma extrafísica. Por exemplo, desse ano ela tem o ano inteiro. Agora, seria bom ver, aqueles são os que pintaram mais, aqueles que apareceram mais. Agora, o que se passa? Eles não vieram aí para ser amparador meu, não. Eles vieram como amparadores da equipe inteira. Então, o problema, hoje eu não sei quantas pessoas tem aqui. Deve ter, pelo cálculo, 65. Tá certo? Então, eu tenho 65 amparadores aqui de cara. Em tese, se a pessoa entra ali ou fala alguma coisa aqui, através do paratertuliano, ou teletertuliano, tudo para mim é amparador. Por quê? Estão amparando o trabalho, socorrendo o trabalho de TARES que nós pretendemos fazer nesse curso de longo curso. Está claro? Professor Valdo, no verbete do dicionário, no verbete do dicionário, são 3 perguntinhas rápidas. Na primeira parte, no Defenologia, você teria alguma dica, alguma técnica para fazer a transformação do alto mega trafor em mater pensene? O problema é você arranjar lucidez e ver o que é que você faz. Qual é o seu mega foco? Então aí você fala, qual a distância, o gap? O que distancia o meu mater pensene do meu mega foco? Entende? Por exemplo, esse rapaz que mandou aí a notícia aí para ele, falando que já estudou isso, estudou aquilo, quer fazer curso superior, etc. Ele tem um mega foco, mas o mater pensene dele ainda não chegou lá, ele nem sabe o que ele vai fazer direito. Você entendeu? Então o problema é ter a lucidez de casar uma coisa com outra, pouco a pouco. Isso não pode acontecer também de uma hora para outra. Mega foco e mater pensene. Você entendeu essas duas coisas? O que é isso? Não entendi, mas é porque, na verdade, é alto mega trafor, não é mega foco. Pois é, mas o mega trafor é que você já vai usar para colocar como sendo o seu mater pensene. Entendeu? Aí é mais fácil. Esse aí você já fica sabendo mais rápido, você pode se adaptar mais depressa. Tá. Olha o que você tem de maior talento. Faça desse talento um jeito dele auxiliar os outros. O seu mega trafor vai liquidar com o mega trafar. Começa assim. Agora pensa no mater pensene nisso. Transforme o seu mega trafor, se for possível, se for adaptável, em mater pensene. Entendeu não? Tá. Sim. Ok. O que mais? Qual é o segundo? A outra é, qual seria a diferença do PEPAP para o mater pensene? Olha, PEPAP é o pensene padrão pessoal. Esse aí, às vezes, é o pensene da pessoa, nem sempre é o mater pensene. Por exemplo, o pensene padrão pessoal daquele belicista é a disciplina. Ele é muito disciplinado. Agora, qual é o pensene padrão pessoal dele? Entende? Vamos entender.
o Mater Pensene. Esse aqui, o PEPAP dele seria disciplina. Agora, qual é o Mater Pensene dele? Ele é vamos dizer, matador. Como é que fica? Você acha que é a mesma coisa? Está começando a ver a diferença? Então pensa nisso, para a gente poder entender. Bom, a terceira na segunda página, no complemento. Olha, eu tinha direito a duas, a gente vai dar mais uma oportunidade. Falou duas. Minha memória não falha. O que mais? E o item 7, Nelverpon. Você diz que... Nelverpon. O Mater Pensene trator e fertilizante de Nelverpons impulsiona mais a evolução consciencial. Então você tem que criar um Mater Pensene que seja de Nelverpon, de ideias novas. É fazer isso, por exemplo, que o Will faz. Anotar tudo, arranjar ideia nova, escrever artigo, fazer verbete. Isso aumenta as suas ideias originais. Entende? Que é a Nelverpon. Está claro? Will, Tânia Guimarães. Efeitologia no final da primeira linha. O efeito placebo dos PHDs. Você já falou sobre isso? Já tinha comentado um pouco por antes. favor. Fala de novo. Não, fala de novo. Por favor. A Que regra efeito placebo é esse? É porque o fato da pessoa, que eu citei como exemplo, é a pessoa obter o diploma de doutor, tá? E ela se sente como o auge da humanidade ali, daquela comunidade, tá? Isso é uma ilusão, ou seja, por trás disso vem todo o poder, porque ela se sente que está acima das demais consciências. Will, Ela não percebe que o conhecimento que ela adquiriu, tudo bem, naquela linha de conhecimento ela tem um grau de conhecimento, de entendimento daquele assunto muito maior que as outras pessoas, porque cada pessoa vai estudar uma determinada linha, vai ter suas experiências de vida, que vão ter conhecimentos diferentes. Mas o problema é esse efeito, às vezes, da pessoa obter o diploma. Tá? Principalmente no caso do doutor, ocorre muito isso. A pessoa ela se sente por cima dos demais. Tá? Isso sobe demais a cabeça e ela trata as outras pessoas de forma diferente, ela começa a se sentir diferente na sociedade, e às vezes deixa de aprender e passa várias oportunidades evolutivas de aprender com as demais pessoas, porque ela meio que se isola. Ela fica num pedestal e se isola. Tá? Então ela não tem essa flexibilidade de horas, em alguns momentos, se identificar como sendo uma pessoa de referência, que isso ela tem um grau de conhecimento naquele assunto diferenciado, mas ao mesmo tempo ela tem que entender que o grau de vivência das pessoas são diferentes. Você tem que saber se relacionar e tem determinados assuntos que outra pessoa vai saber muito mais que ela. Tá? Isso foi uma ideia original sua, quer dizer, você pegou o termo placebo, efeito placebo, que é um efeito bem caracterizado. Você entrevistou PhDeuses e PhDeusas. Você pode dizer como é que esse efeito placebo eu conheço alguns aparece? doutores. Por exemplo, você disse está com a síndrome de Tarsi, né? Mas como é que isso esse efeito placebo, você entrevistou? Você não me entrevistou. Eu não fiz uma entrevista. Você não me entrevistou. Mas eu já observei muitos casos. Você sabe que eu mexo com universidades, né? Seu trabalho. E a gente observa muito isso. Eu já teve situações de professores, eu estar em reuniões dentro de universidades de referência aqui no Brasil, e na sala só tinham doutores. Eu não tenho doutorado. Só que eu expondo um determinado conhecimento, né, que a gente sabia como está auxiliando aquele grupo de pessoas, às vezes as pessoas não aceitam. Tá? Elas se recusam a fazer aquele entendimento que elas estão erradas. Elas se recusam a fazer isso. E perguntavam, você tem doutorado em quê, por exemplo? Às vezes pergunto, às vezes não. No meu caso, pessoal, eu vou muito pelo conhecimento. Quando as pessoas elas vão identificando o conhecimento, elas passam a respeitar, porque elas observam o resultado daquele trabalho que a gente desenvolve. Tá? Eu não tenho doutorado, mas as pessoas me respeitam. Tá? Então isso é muito comum. Eu posso estar numa reunião só de programas stricto sensu, só coordenadores stricto sensu, e eles respeitam,
partir do momento que a gente começa a auxiliar e dar orientação. Por quê? Você tem conhecimento que você vai se especializando. Tá? Então, eu no meu caso profissional, eu atuo nesse ensino superior, tá? Na gestão de ensino superior. Tá? É algo que poucas pessoas têm conhecimento na maneira como a gente trabalha. Então, gestão do conhecimento, né? Eu mexo muito com gestão de crise, né? Pegar instituições, universidades, às vezes quebradas financeiramente, e tentar fazer com que elas se reorganizem e melhorem, tá? Então, aquelas instituições, às vezes, estão totalmente quebradas. Por que aqueles doutores não fizeram que a instituição fosse saudável? Então, muitas vezes, eles cometeram erros. Por quê? Porque, às vezes, por não ter conhecimento mesmo daquilo lá. A pessoa ela é muito boa naquela linha que ela pesquisou. E ela realmente ela é boa e é referência naquilo. O problema é ela, às vezes, se fechar. Aí é que vem esse efeito placebo, que provoca, é uma ilusão, é um poder que vem que a pessoa se fecha, porque são várias variáveis. A gente nunca tem como ter conhecimento de tudo, isso é impossível, né? Então, às vezes, você vai ter pessoas que vão ser boas numa determinada área, outros teus colegas vão ser boas em outras áreas. O importante é essa convergência, essa sinergia. O problema é quando se isola, né? Muito obrigada. O Denilson. Aqui na página 14, interaciologia, último item. Interação palco intrafísico, bastidor extrafísico. Onde? Tá. Interação palco intrafísico, bastidor extrafísico. Tá? São perguntas, né? A pessoa está fazendo um curso, tá? Pode ser de graduação, pode ser mestrado, doutorado. Ela está percebendo o que está ocorrendo ali, extrafisicamente? Eu, quando era estudante de graduação, eu jogava energia para a sala toda, eu queria ver se tinha amparador, como que estava a energia de cada pessoa. Eu percebia como que estava, se o professor estava amparado ou não. Se tinha ali, ocorria alguns momentos que às vezes vinha amparador. Eu já teve uma situação que tinha uma professora que era doutora, que todos os alunos eram contrários a ela. Todos, né? Só que eu era meio que um líder na turma. Tá? Eu sempre tive assim, uma relação meio que de liderança na turma. E eu comecei a fazer questionamentos positivos para ela. Eu sabia onde que ela era boa. Ela era doutora, ela tinha uma simpatia, só que a didática dela era péssima. Ela escrevia no quadro e ninguém entendia nada. A didática dela era péssima. Só que eu comecei a ir pelo trafora dela, fazendo algumas perguntas. E eu percebia a energia. Você percebia nitidamente que mudava. Vinha amparador. E os alunos comentavam que aquela aula foi boa. Por quê? Ela não deu aula isolada. Tinha amparador ali. Você percebia que o negócio mudava. Mas você ia pelo trafora. Então, você percebe que quem está numa aula, os bastidores extrafísicos, porque multidimensionalidade é o tempo todo, em qualquer lugar. Às vezes a pessoa acha que, não, agora estou na minha profissão, vou deixar agora vou mexer com Conscienciologia. Isso é ilógico. Tá? Ocorre o tempo todo. A relação, amparador, a assistência, é o tempo inteiro. Né? Então é isso, a pessoa está prestando atenção no que está ocorrendo, esses bastidores, tem que aprender com isso. Ajuda ao ponteiro consciencial, né? Como? Ajuda ao ponteiro consciencial. Sim, inclusive é uma profilaxia para síndrome. Por quê? O que é a síndrome? A pessoa fica focada na profissão. Se ela está prestando atenção nos bastidores, é impossível ela ficar focada só na profissão. Ela está percebendo muito mais coisas. Está muito além da profissão. Claro. Favorece o megafoco, claro. Né? Isso. Polinomiologia, o último polinômio. Poderia ampliar? Polinômio, necessidades, interesses, preferências e escolhas. Nesse caso, toda consciência, ela tem necessidades egocármicas, grupocármicas e policármicas. Isso que é a base da ProEx. Tá? Então, é importante ela identificar quais são as minhas necessidades egocármicas do meu grupo. Tá? Então, qual tipo de assistência que é interessante para que na minha ProEx eu consiga desenvolver. Então, você está prestando atenção nas suas necessidades pessoais e nas necessidades interassistenciais, envolvendo o teu grupo e até futuramente o polikarma. Então, você olha as necessidades. Os interesses. Você tem interesses evolutivos, interesses profissionais, né? Interesses, às vezes, da própria dupla. Tá? Tentar identificar isso e fazer essa convergência das necessidades e dos interesses. As preferências, né?
Você tem algumas situações que você tem mais preferência. Tá? E aí as escolhas. Tá? Então, isso é que é importante entender. Quais são essas necessidades, onde você vai conseguir atender melhor, né? Aí você vai fazendo essa convergência dessas variáveis. Tá? Alver Betógrafo, aos 21 anos, minha primeira formação superior foi em artes, no qual fiz minha profissão como designer. Sei que errei, pois a área que sempre me chamou a atenção foi história e antropologia. Fiz outros cursos, outro curso superior, pedagogia, no qual terminei o ano passado. Realizei esse curso devido à facilidade dos horários, porém acho que errei novamente, pois achei que esse me facultaria dar aulas de história, o que descobri tarde demais não ser possível. Penso em fazer outro curso, só que agora em história, ou mesmo antropologia. Já estou com 42 anos. Seria besteira, nesse momento, prosseguir com essa meta? Eu acho aí, eu teria que voltar à pergunta. É interessante se a pessoa estivesse aqui para a gente dialogar, né? Eu acho interessante ela observar se ela tem interesse de fazer assistência para uma determinada linha de grupos, ou uma assistência para um determinado desenvolver algum tema para assistir outras consciências. Eu acho que aí é que ela vai identificar melhor. Tá? Profissão, já tem 2 cursos. Eu acho que enquanto ele não identificar esse processo assistencial, é importante ele fazer essa convergência. Por quê? A PROEX, a gente coloca que a fase executiva é após os 36. Né? O ideal, que é a técnica da INVEX, é você antecipar isso. Mas, em tese, a pessoa se prepara, né, que é a fase preparatória, até os 35, e dos 36 em diante, a fase executiva. Então, ele está com 42, ele não pode mais ficar sendo um buscador borboleta, indo atrás de várias profissões. Tá? Então, por isso que eu estou colocando, você quer assistir que público? Quer fazer assistência para qual público? Às vezes você já tem as ferramentas, e às vezes não... De repente você falou ali que desviou. Pode ter sido. Se tiver pé de meia, ele pode dar aula de conscienciologia. Sim. Se tiver pé de meia. Fazer TENEPs, às vezes há um momento de assentar a vida, partir para assistência, outro tipo de assistência. Não focar só na profissão. Né? Professor, tenho 39 anos e estou com problema no coração. Realizei alguns exames e não foi constatado nada. Hoje consultei outro médico e esse solicitou outros exames. Fiquei preocupada com o questionamento desse médico. Se eu teria alguém na família com morte súbita, como posso saber a origem dessa doença? Não, o problema é o seguinte, segue o que o médico está falando, vê se ele te leva para os aparelhos todos, dá uma medida do seu processo de circulação e coração inteira. E vai ver. Se ele não fizer isso, você arranja um cardiologista que faça. Agora, exponha tudo na sua família se alguém morreu de morte súbita. A pergunta dele é correta. Ele quer saber. Outra coisa, você está com excesso de peso? Você é mais baixinha do que alta? Isso tudo é precisar de ver, né? Se a pessoa estivesse aqui para saber, né? Tem que saber como é que é. Porque se você é retaca, sabe, é mais baixa e é cheia. E nessa idade, é uma idade crítica, que dá infarto e que mata mesmo, é preciso ter cuidado. E outra coisa, as mulheres estão morrendo agora igual o homem. Isso até meio século para trás não era assim, não, só homem que morria de ataque cardíaco. Agora não, as mulheres estão igualzinhas, estão querendo, competem tudo com o homem, acabou, eu falava. Estão querendo virar homem, vão ter as doenças de homem. Está começando a aparecer o negócio. Agora, aqui no caso, eu acho que você tem que seguir o que o médico falar e fazer os exames todos. Ver isso com calma. É bom examinar com calma. Outra coisa, pergunta depois sobre dieta, dependendo do seu peso corporal. Professor Valdo, Sim. No dicionário, eu queria que o senhor desse uma enfatizada nos itens 4, 5 e 6, se possível, se já não foram comentados. 4, 5 e 6? Duplologia, interação e matriz. Vamos nessa. Duplologia. É o neomaterpensene entrosado da dupla evolutiva, potencializa a evolução com a voliciolina de ambos os duplistas. Como sempre, eu já respondi sobre isso, vou responder de novo. Voliciolina é a energia da pessoa, tá certo? Agora, neomaterpensene
É aquele pensene básico da pessoa, característico da personalidade dela, novo. Ele é novo por quê? Porque a pessoa arranjou uma outra pessoa, ela não está vivendo mais sozinha. Ela está vivendo agora, arranjou um super, ou pseudo, ou quase gênio para viver. Então, na hora que acontece isso, que é a duplologia, tem que ver isso aí. Tá. E a pessoa, então, ela potencializa a evolução com a junção das energias de um e de outro. Quer dizer, Você sabe, a força aglutinada fica aumentada. e o Neo Mater Pensene, no caso, é o ambos com o Neo Mater De Pensene. ambos que eles começaram agora, a situação é essa. Se você tem contato com outra pessoa, vai viver com ela debaixo do mesmo teto, juntou e casou as escovas de dente, isso é muito importante. Ok. Agora, 5, interação. Interação ideal, alto Mater Pensene, diretrix e mega foco proexológico vivenciado. O alto Mater Pensene é aquele que dirige o essencial seu. A diretrix, qual que é que você tem? Aquele mega focão da sua vida, seu objetivão. E isso é que leva para o mega foco proexológico. Pelo seguinte, uma pessoa chega aqui, ela às vezes tem um mega foco displicente, de qualquer maneira. Aquilo que ela tem vocação é, às vezes, o divertimento dela, a diversão, o lazer. Ela chega aqui e começa a estudar aí, na Apex, ela vai ver o processo da programação existencial. Então ela começa a vivenciar tudo, muda tudo. É a mesma coisa do Neopensene. Com o processo aqui dessa interação, é a ProEx. A ProEx também muda a vida da pessoa. Então, essa diretrix seria o mega foco máximo. Existe um verbete sobre pois é isso aí. diretrix. É bom você dar uma Eu procurei aqui lida, tem nos mais verbetes. detalhes. Pois é, tem mais detalhes. Deve ser Agora, no Batman. 6, matriz. A matriz cognitiva do Mater Pensene pessoal é o centro dinâmico da autopensenidade, com o sinergismo temperamento, auto-Mater Pensene. Então, o ideal é isso, você saber as suas tendências temperamentais, as suas reações pessoais com respeito à base do micro-universo consciencial, o seu egão, como é que você reage perante o cosmos. Isso é que vai dar o seu temperamento perante o alto Mater Pensene. Então, você já tem lucidez que as suas reações estão de acordo com o seu Mater Pensene? Ou você tem até uma intenção boa, mas aquilo que você faz ainda você não conseguiu materializar? Então, isso aqui é seríssimo, essa interação ideal. Alto Mater Pensene, diretriz, megafoco proexológico. E depois, o sinergismo, temperamento, alto Mater Pensene. Mas nesse caso, você vai regulando o temperamento para ele ser sinérgico ao Vai regulando, Mater não, você Pensene. vai melhorando, burilando. Vai passando aí. Eu te dou depois, se você quiser, uma, sabe? Pode ser broca, serrote, entende? Tem uma opção de coisa que pode passar aí para burilar. É o jeito. E a pessoa tem que pensar muito nisso. Agora, outra coisa boa, com 5 cobaia, fazer o conscienciograma, ser evoluciente na consciência terapia, tudo ajuda a melhorar o temperamento. Agora, o alto Mater Pensene, depois você começa a ver qual que é o seu. Por exemplo, na Consim Cobaia, você pode perguntar para os outros, tem gente que te conhece mais ou menos. Você pergunta, qual é o meu Mater Pensene? Você tem uma ideia? Aí o cara vai falar, você fala demais. O outro vai falar assim, não, você é um cara bem considerado em matéria de organização. O outro fala assim, não, você é um cara que ainda está muito disperso. E por aí vai. É importante você ouvir a opinião dos outros, cada autoimagem e a heteroimagem. Essa imagem de fora ajuda a gente a caracterizar o temperamento e o Mater Pensene. Ok, obrigado. Sempre é bom ver o que os outros pensam a respeito da gente. Will. Oi. Por favor, aqui na página 14, em detalhismo, o terceiro item, códigologia, você trouxe para nós o Código Pessoal de Cosmoética negligenciado. A minha pergunta é quando você acha, o que você pensou quando você falou a respeito do negligenciamento do CPC? É quando a pessoa não utiliza o foco interassistencial nesse sentido?
Às vezes ela é uma das maneiras. Você está num trabalho, às vezes, assistencial, tá? E por conta, às vezes, da profissão, você coloca a profissão à frente daquele processo assistencial. Aí você teu código pessoal, você tinha colocado de fazer assistência. E às vezes você deixa de lado por conta da profissão. A profissão te engole e você deixa aquilo lá de lado. Isso é interessante observar, às vezes, também com família. Você tem vários tipos de assistência. Mas é interessante, às vezes a pessoa deixa de lado os familiares, deixa de lado um trabalho, voluntariado, né? Aqui na CCC a gente observa muito isso. Às vezes a pessoa foca na profissão e deixa de lado o voluntariado. E era um compromisso que ela tinha assumido. Às vezes ela foi eleita para um cargo, ela assumiu, ela falou, não, eu vou fazer, e deixa de lado. Tá. Eu vi que em voluntariologia você colocou negligenciamento. Coloquei, acho que foi o único item que eu coloquei do voluntariado. E ali, logo depois, na mesma código-biologia, você colocou os códigos grupais repressores. O que você pensou quando você se referiu a esses códigos? Esse daí eu até já tinha comentado um pouco antes. Isso daí é interessante observar, onde eu vejo de forma mais nítida, em algumas profissões, conselhos profissionais, sindicatos, que às vezes você está atrelado a ele, você se condicionou quando você vincula ao conselho, né? A estar trabalhando dentro daquela profissão e respeitando o código de ética profissional e tudo mais. Só que às vezes aquilo lá pode ter situações que são negativas, né, que eles levam, inclusive, interferindo na tua maneira de manifestar. Tá? Eu estou vendo muito isso na medicina hoje por conta do ato médico. Né? O Conselho Federal de Medicina não querendo que os médicos se manifestem, às vezes, do ponto de vista perante o ato médico. Né? Eles são reprimidos mesmo, tá? Dentro da profissão. Ou seja, é algo que está cerceando a liberdade da pessoa, né? Às vezes ela aceita aquilo lá, só que ela não pode falar, porque senão vai pegar mal naquele grupo. Sim. Entendeu? Aí ocorrem essas situações. Que na medicina, eu não sou da área médica, mas eu convivo com muitos médicos, existe muito a questão do coleguismo. Então os colegas... Mas tem que olhar a consciência, né? Tem que existir o coleguismo, sim, é importante. A relação da profissão, até para que a profissão ela tenha força. Mas existem limites. O problema é quando ultrapassar esses limites, e que é uma repressão, né? Não deixar a pessoa se manifestar, isso é uma repressão. Sim. Tá? Eu conheço casos específicos, tá? O cara é médico, às vezes tem a esposa que atua dentro de uma determinada profissão, é enfermeiro, ou é fisioterapeuta, que mexe com acupuntura, que é o caso mesmo da Fabiana, é acupunturista, tá? Mas tem casos que a gente tem os colegas que o médico ele não pode se manifestar, e às vezes é a esposa dele. Ele não pode falar, e ele é favorável. Né? É uma situação delicada. Né? Tudo bem que tem a questão profissional, tem outras variáveis envolvidas, mas é uma repressão. Não deixar a pessoa se manifestar é uma repressão. E logo abaixo, em ciclologia, não sei se alguém já perguntou, porque eu cheguei um pouquinho depois, o ciclo existencial, estudo, aperfeiçoamento, profissionalização. Essa profissionalização não só para o aspecto profissional, até na própria interassistência, eu acho que você deve ter... Não sei se foi esse o seu foco ou não. Não, que dentro da existência a gente tem que estudar, tem que se aperfeiçoar e se profissionalizar. O fato do diploma, o verbete ele ser nosográfico, síndrome do diploma, ele está mostrando uma patologia. Mas que é muito positivo a pessoa estudar. Inclusive tem o verbete, que é duplo curso, que é o lado positivo, é o homeostático, foi citado tanto na patologia como na remissiologia. Então, é positivo a pessoa estudar, a pessoa fazer um mestrado, um doutorado, é positivo. Em muitos casos, a pessoa precisa para a própria ProEx. O importante é ela não desviar, ela não deixar a tua ProEx de lado, porque isso daqui tudo são recursos, são instrumentos que você pode utilizar, são recursos, estratégias no teu desenvolvimento da ProEx, que é algo que é para te auxiliar, e não para te prejudicar, não para te desviar e te envolver. Que é muito comum, eu já conheci N casos de voluntários, às vezes, da Conscienciologia, que o cara obtém um diploma e o cara se afasta. Obtém lá o diploma ou da graduação, ou do mestrado, doutorado, e a pessoa se afasta totalmente. E a pessoa ela é intermissivista, se vê que a pessoa tem muitas ideias, tem verpons, tem ideias de ponta, e a profissão desvia totalmente a pessoa. Ela se envolve na profissão, começa essa questão do status,
né, dela querer ter a casa, ter o carro, e ela desvia totalmente. Isso é muito comum, não é? Na CCCI eu já vi vários casos. No sentido, o objetivo de escrever esse verbete é como uma profilaxia em relação ao desvio de PROEX. Quando eu pensei nisso daqui. Inclusive, no verbete anterior que eu tinha escrito, prioridade proexológica, eu colocava esse item como fratologia. Tá? E gerou discussão no dia. Aí que me veio a ideia de escrever um verbete tá demonstrando isso mais claramente. Tá? Isso foi citado, lembro que tem um artigo do Pedro, em 2009, que ele citou isso. E um outro que era da Graça, da Tânia e da Estela, que também eles citaram. Porque isso era discutido já na INVEX. Tá? Então, é um tema que é antigo que foi discutido. Que é um desvio constante, principalmente de inversores. Isso aí existe porque há 20 anos eu falo do negócio que aconteceu comigo em Curitiba. Eu chego lá para dar um curso e o cara chega para mim antes do curso e vira e fala assim: pois é, doutor, eu vim para ver o seu curso e eu quero saber se o senhor dá diploma, se o senhor dá certificado. Por quê? Não, porque eu tenho 75 diplomas. Eu falei assim: ó, você cai fora daqui que eu não vou dar curso para você não. Vai que a porta da rua está aí. Você é colecionador de diploma. Você é psicótico. Tchau. Eu lembro desse Virei caso, a cara pro cara e deixei ele lá plantado. Ele assistiu o curso caladinho. E a gente não deu certificado para ele. Quer dizer, uma vergonha. Isso tudo aconteceu. O cara bem apessoado, cheio de vida, tinha muito dinheiro. Aí ele falou que colocava os diplomas dele tudo na parede, tudo encastoado. Foi o nome que ele usou. Quer dizer, a moldura especial de cada diploma. Ele já tinha 75. Eu falei com ele: não, 76 não, comigo não, violão, aqui não, cai fora. Mas ele não foi não. Ele ficou lá, viu o negócio, caladinho, não falou nada. E a gente não deu certificado para ele, não. Professor Isso Aldo. aconteceu faz mais de 20 anos. Por isso que o povo começou a falar na cima do diploma. Eu já falava disso. Ó, antigo, você lembra disso? O que é? Ali no seu verbete, obrigada, Will. Ali no seu verbete, página 46, o segundo item, enunciação ou enunciation. Aonde está aí? Autopensenologia. Autopensenologia. Isso. A quarta linha, né, o senhor faz ali, fala para nós do pensamento padrão pessoal, que é aquele que especifica o pensamento fundamental da consciência lúcida. E lá embaixo o senhor fala da necessidade da reciclagem dele. Você quer saber a autopensenologia? Eu digo aqui o seguinte: o pensene padrão pessoal, eu chamo isso de PEPAC. É aquele que especifica o pensamento fundamental da consciência lúcida, intermissivista, em sua existência. Auto-reconhecido, quer dizer, a pessoa admite isso. E pouco a pouco, derivado do mega vínculo intermissivo, que é aquilo que a pessoa ouve alguma coisa, falar para ela no curso intermissivo, aquilo gravou, fixou, demarcou a pessoa. E mais tarde, então, ela recicla e torna-se o mater pensante pessoal da mini peça do macromecanismo. É essa reciclagem que é a minha pergunta. Então agora aí, ó, a pessoa tem que pensar. Por isso que eu falei no início que a pessoa tem que ler com calma para entender todas as nuances da evolução do pensamento que a gente está dando aqui. Em 2 páginas e meia. Eu falei isso. Então aqui é para a pessoa ver o encaminhamento disso, como é que ela faz. Agora, olha se tem lógica para você admitir uma coisa dessa. Sobre justamente a necessidade da reciclagem em maior ou menor nível. Agora aqui, ó, tudo isso a gente tem que pensar. Pensene padrão, o mega paravínculo, mater pensene da pessoa, o problema da mini peça, o processo do macromecanismo, a pessoa tem que entender isso. Todos esses dados simultaneamente. É intermissividade. Isso é para ajudar tudo. Valdo, quando você apresentou o outro verbete sobre evidenciologia, lembro que o senhor colocou ao grupo a pergunta da mudança do mater pensene, desde a maternologia até a de soma, né? Agora, hoje nós estamos com o verbete aqui. Eu queria perguntar em relação ao número 1 e ao número 2 do complemento. Que no 1 seria em relação ao binômio, né?
Aonde que está isso? No complemento, tem binômio, eu acho que é o 01 aí, né? Eu não sei. O binômio na segunda página no complemento, tem o primeiro item ali, o binômio. Está faltando Está faltando, sim, não, tudo bem. O que eu queria perguntar é a relação entre a matriz cultural e o mater pensene pessoal. Aí você está levando em conta a parte cultural da assistência, da medicina, com a interassistencialidade? Tudo aquilo que a pessoa faz. A matriz cultural que ela tem. O que ela estudou? Os diplomas que ela recebeu. Sim, no seu caso seria a interassistência. E outra coisa, o que isso tem que ver com o mater pensene? Sim. Tem gente que, às vezes, tem um monte de diploma e o mater pensene é outra coisa. Mas é outro, sim. Eu já vi um cara que tinha 5 diplomas, inclusive do exterior. Agora, o mater pensene dele era um só, que não tinha nada a ver com aquele diploma. Sabe o quê? Caçador. Ele era tarado com caçada. Isso lá no interior de Minas. Mas cultura é mais do que diploma, né? O cara deixou tudo, tinha 5 diplomas. Aí, uma vez, eu fiz uma brincadeira com ele. Como é que você faz, hein? Lá na sala que você guarda a espingarda com as munições para caçar os bichos, você colocou os diplomas na parede? Aí eu falei assim, Valdo, você está sendo sarcástico. Eu falei, não, estou sendo realista. Se você estudou, deve ter sido para matar os bichos. Agora, tudo que ele estudou não tinha nada de matar bicho. Eu falei assim, que coisa, né? Que situação, não. Caçar. O cara fazer 5 cursos e ainda continuar caçando bicho. Eu falei assim, e você acha que eu sou sarcástico de falar a verdade para você? E a vovozinha vai bem? O cara é meu amigo, com o tempo ele ficou muito meu amigo. Andou mudando as coisas todas e começou a fazer assistência aos outros. Entende? Mas agora a caçada eu acho que ele nunca conseguiu deixar. Né? Aquilo era a vida dele. Era a vida dele. Outra coisa, caçada daquelas espingardas compridas, sabe como é que é? Tem no Rio Grande do Sul. Sei, eu conheço. Entende? Espingarda. Ele caçava daquele jeito, aquela enorme, maior do que o cara. Fica para cima, coloca no ombro que o negócio fica para cima. Dava a pena. No item 2, Valdo, ali você coloca que o intermissivista sempre muda o mater pensene pessoal. O mater pensene pessoal para melhor depois do curso intermissivo. O curso intermissivo é para isso, né? Eu fiquei, se ele não muda, ele às vezes não é intermissivista. Quer dizer, todo intermissivista, no caso, muda o tem que ser, porque para isso é que foi feito o curso intermissivo. Se não tem, tem alguma coisa errada. Não melhora, né? É ou não é? Valdo. Aqui, B de bola aqui. Professor, na definologia, você coloca aqui na segunda parte já para a materpensinologia, e aí lá na frente o senhor coloca a questão do alto megatrafó atual, o responsável pelo bom êxito na última vida humana recém-finda. Então, aquele megatrafó que a pessoa desenvolve mais, ou que ela utiliza mais nessa vida, tem relação então com aquilo que ela fez de melhor na vida anterior dela? É isso? Eu entendi correto? Às vezes uma coisa passa para outra, porque as pessoas não mudam de uma hora para outra. Não existe isso. Esse negócio de mutação é uma das coisas mais difíceis que tem. A mutação, quase sempre, quando existe, ela é patológica. Então, o negócio tudo é feito pouco a pouco. Como eu falo, paulatinamente, quer dizer, através de paulada. Você recebe uma paulada aqui, uma paulada lá, etc. Tal, você vai mudando. Isso aqui é o paulatino, quer dizer, o pouco a pouco. Agora, não tem outro jeito, a vida é assim. Então, aquilo que a pessoa desenvolve, aquilo que é mais exuberante dela em termos de trafó hoje em dia, foi aquilo que ajudou ela na vida passada. A coisa toda é o seguinte, pensa bem uma coisa. Eu vi falando aqui que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é manter uma boa memória. A memória é a síntese da consciência. Agora, se a pessoa tem dificuldade de ter retrocognição, quer dizer, lembranças, relembranças, rememorações, etc., do passado dela, pensa bem como é que é. Se o instinto é muito forte, a tendência é ter aquilo que ela tinha, ou aquela tendência que ela tinha, vamos dizer, aquelas reações que ela apresentava, ela vai continuar aqui, devido ao instinto que está predominando. Quando a pessoa tem muita memória,
aquela memória sobrepuja, ultrapassa a força da desmemória, do esquecimento. Então ela caminha mais rápido. O que nós queremos falar para vocês é isso. O curso intermissivo agora, vamos mudar o processo da reação instintiva, instintual, para a pessoa começar a ter memória daquilo que ela é e daquilo que ela precisa ser. Esse é o motivo que eu falo aqui na questão da personalidade consecutiva e também a identidade extra, que é a para-identidade intermissiva. Com isso, a pessoa vai fixando mais o processo da memória. Ela muda, não só, presta atenção, o mater pensene dela, vamos dizer, o super trafor que ela tem, entende? Ela vai saber direitinho os trafalhos mais sérios que ainda estão atormentando o modo dela viver. Isso tudo vai mudar. Então, é muito importante o processo de nós pensarmos nisso. Agora aqui, que eu estou falando aqui na paramaternopensenologia. Raciocina isso em relação com o vinco. Aquele para-vinco intermissivo. Todo mundo passou por isso. Todo mundo aqui. É a autoidentidade, professor? Como é que é? A autoidentidade seria? Pois é, a autoidentidade, mas depois eu já falei aqui, né? Que é o processo da pessoa. Agora, por exemplo, nós falamos em alter ego. Se você for analisar, nós somos várias personalidades com isso. Agora, o verdadeiro alter ego, se a pessoa tem uma autoidentidade extra, ou seja, uma para-identidade intermissiva, esse é o verdadeiro alter ego dela. Porque esse permanece além de uma vida. Ele vai indo. Então, aqui é que nós temos que começar a pensar nesse processo todo. E o para-mater pensene básico é aquele que vincou, que marcou você. Você está entendendo? Vincou. Você já vem marcado. Agora, o que é engraçado é que depois você vai começar a pensar nisso, você vai ver o que é que tem, por exemplo, a dragona parapsíquica com isso. O que é que tem, por exemplo, aquelas marcas, o problema das marcas de nascimento, birthmarks, de um acidente, de uma tragédia, de um assassinato que a pessoa tem. Tudo tem relação com isso. Agora veja, isso que eu estava falando é uma relação ou uma reação do mental soma. Já o outro é uma reação do psicossoma. Agora, é do psicossoma que afeta o corpo humano. Está entendendo? Agora, o problema para afetar o mater pensene da gente, aquele pensene principal da pessoa, é o do mental soma que faz isso. Então, há uma diferença nessas manifestações. Mas agora, isso tudo vem de uma vida para outra. E vem de uma intermissão para outra. Ou seja, vem dessa alternância. Intermissão, vida humana. Intermissão, vida humana. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Tá. Professor, não sei se você viu um errinho que tem aí logo no parágrafo de baixo. Em autopensenologia, na última palavra aí, interassistencial, está faltando um C. Não, aqui tem várias coisas. Você quer que eu fale? Eu deixei para ver se o povo vê. Até o momento, a maioria da turma não viu. Então, por exemplo, tem aí alto mega foco, tá? Alto mega fogo. Eu pus de propósito para ver. Só um que viu até agora. Você está entendendo? Tem mais coisa. Faltou o 01 e faltou também convergência, que está sem acento circunflexo. E no trinômio também é mega atributo, né? Lá embaixo. Pois é, o trinômio. Agora, aí, ó, a escala evolutiva geralmente é com letra maiúscula, aqui está com letra minúscula. Tem várias coisas assim. Professor, agora continuando naquele raciocínio. O senhor colocou aqui no 9, progressão. O mater pensene da personalidade atual há de ser sempre superior ao mater pensene da personalidade anterior. Agora, numa vida intrafísica, a gente vê que o mater pensene pode piorar, né? Se a pessoa sofreu um trauma. Pode piorar e pode melhorar. Sim. Se a pessoa descamba, piora tudo. Se ela consegue disciplinar mais a vida, melhora tudo. Aí, se ela, a melhora do mater pensene melhora todo o processo evolutivo da pessoa. Tá, então aí a gente
pode deduzir que, ao dessomar, então sempre vai ter alguma coisa que vai cair a ficha para ela ressomar melhor da outra vez. Sempre vai ter. A pessoa, às vezes, sabe muito bem disso. Mas, às vezes, ela tem medo, ela não tem coragem, ela se acovarda, faz a retirada da laguna, tira o corpo fora. Tem muito disso. E outras ficam em dúvida. Quando fica em dúvida, ela perde as companhias, não ressoma logo, o negócio vai passando. Isso eu estou falando com a pessoa que já tem consciência do processo de evolução. No curso intensivo tem muita gente assim. Agora, ó, são pessoas exceção, né? A média não é essa, porque senão seria um fracasso o curso intensivo, todo mundo assim. Agora, professor, sou formado em Direito, realizei planos para muito altos dentro da profissão, no entanto, acabei dentro de um órgão público medíocre. Estou muito infeliz na minha vida profissional. Todas as tentativas de mudança ficaram frustradas por inúmeros contrafluxos. Tenho muitas dúvidas se me desviei da minha PROEX ou se a não implementação dos objetivos faziam parte da PROEX. O senhor poderia comentar? Eu acho que aí fala de novo aí para nós sobre o balanço existencial, que aqui é mais uma que precisa disso. Seriamente essa aí. Bom, o balanço é um curso que ocorre pelo menos uma vez ao ano. Explica o que é o curso. Isso. Cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando seus erros, acertos, conquistas, realizações, omissões, e a partir daí ela ter um saldo dos resultados da sua programação existencial. E, na sequência, elaborar um plano de ação para os anos seguintes, no sentido de melhorar o seu desempenho dentro da PROEX, viabilizar, por exemplo, uma reciclagem existencial e conseguir, então, maior número de ganhos do ponto de vista da evolução. O curso ele ocorre normalmente aqui em Foz do Iguaçu no período do Carnaval, durante 4 dias, de maneira intensiva, onde a pessoa vai fazer um planejamento a partir de uma apostila, com uma orientação com especialistas e com a participação de vários professores. E também nós teremos esse ano o primeiro curso itinerante, que ocorrerá no Aracê, lá no Espírito Santo, agora em novembro. Então, o balanço existencial aqui em Foz do Iguaçu será em 2013, no Carnaval, em fevereiro, no ano que vem. E este ano nós vamos ter no Aracê em novembro. Então fica aí o convite. Para mais informações, é só acessar o site www.apexinternacional.org. Conheci as ideias da Conscienciologia há 3 anos. Há 2 anos decidi pela prática da TENEPS, que recomendo a todos. E há pouco mais de 1 ano, entro para a universidade no curso de Psicologia. Atualmente, sou docente na Conscienciologia e já finalizei meu primeiro ciclo como professor. Apesar de tudo parecer estar certo, ainda sinto que falta algo. Não consigo formular um tema para a autopesquisa. Faço poucas anotações no dia a dia. Tenho a sensação de não estar na direção quanto à PROEX. Qual a opinião do senhor sobre o meu caso? Não, a primeira coisa, você já está falando aí o que você precisa de fazer. Você faz poucas anotações no dia a dia, então comece a fazer mais. O que o professor Will falou aqui hoje, que ele faz anotação, até da consciência que aparece na frente dele, ele anota tudo. Então faça a mesma coisa, dá um jeito. Outra coisa, esse problema vai ajudar você para formular um tema. Por exemplo, que tal um tema vamos dizer assim, você pode escrever aí uma coisa mais séria, fazer uma pesquisa durante 1 mês sobre vacilação. Por exemplo, uma coisa boa, é o seu caso. Você não está sabendo o que é indecisão. Outro nome, hesitação. Agora, o que o povo gosta é a palavra vacilo. Eles até chamam que o Supremo Tribunal Federal do Brasil é dos vacilões, que eles custam a decidir. Vamos ver agora se nessa semana eles vão decidir uma coisa mais séria. Lá só tem um até agora que já pintou como herói e ídolo, que é o Joaquim Barbosa. O resto está lá. E tem um que pintou como vendido. Os jornais aqui do Paraná já falaram que ele é o vendilhão. Quer dizer, vendeu tudo. Vendeu o templo dele, vendeu o Supremo Tribunal. O nome dele que vai levando as coisas com os outros. Vai levando.
Vai levando com a barriga, levando para o bolso. De modo que é preciso de ver. Hein? O Vendinal tem muito nome de arranjar para os caras, não é fácil. O povo não deixa. Né? Agora, então, o problema todo é o seguinte, eu acho que seria bom você começar a estudar sobre hesitação. Não é uma boa? Outra coisa, quer dizer que a maior parte das hesitações são por inexperiência ou imaturidade da pessoa. Precisa ver a sua idade, como é que é isso, etc. Tal. Uma pessoa se torna adulta para valer e o cérebro para de crescer mais seriamente aos 26 anos. Então, se você já chegou nos 26, você já está maduro. Então, começa a pensar nisso. É uma saída. Nesse caso aí também é interessante uma sugestão, ele buscar temas que ele tem afinidade. Porque às vezes ele está fazendo, já está como professor, que eu entendi, TENEPS, mas ele ainda está como se fosse funcionário público, né? Só fazendo tudo certinho como manda, como está escrito na Conscienciologia. Mas o que ele quer, né? É isso que é importante. Não, outra coisa seria bom ele fazer itinerância para que os amparadores possam instruí-lo, inspirá-lo. Agora aqui, professor, moro em Belo Horizonte há 36 anos e estou passando a temporada em Florianópolis para ter uma experiência em um lugar diferente, a fim de buscar um outro lugar para morar. Algo me trouxe para Santa Catarina. Estou numa fase de busca da minha para-identidade. Ainda não tenho dupla evolutiva. Sinto que minha vida ainda está incompleta em BH. Percebo muito assédio em Florianópolis. Algo dentro de mim torce profundamente para tudo dar errado. Não sei o que está acontecendo. Ainda posso ficar mais 3 semanas ou desistir dessa experiência e retornar a Belo Horizonte. Como proceder? Olha, o melhor que você faz é fazer a autorreflexão de 5 horas. Já que não tem lá um laboratório, ele fazia uma reflexão. E deve ter então você fazer a autorreflexão de 5 horas, de hoje para amanhã. Estuda isso. Olha o que você faz. Anota tudo no papel, as ideias que vêm para você. Agora, existe um princípio da Conscienciologia, é o seguinte. Na dúvida, a gente deve se abster. Se você está na dúvida a respeito de Floripa, vai embora. Volta para Belo Horizonte e pensa em outra coisa. Você saiu de um belo horizonte e foi para um lugar cheio de flores, quer dizer, Floripa. Não deu certo, nem uma coisa nem outra, é preciso ver, né? Às vezes está precisando de quê? De um mapa maior. Mas precisa examinar e ver como é que faz. Ô, Will, página 14, Teoriologia. A teoria dos 7 Cs. Falando em Belo Horizonte, a gente come as letras, né? Aí isso me provocou, porque lá não é você, é o C, né? E aí tem os Cs. Aí tem a teoria dos Cs aqui, dos 7 Cs. Por favor. Agora eu não lembro disso aqui, você vai me desculpar. Pegou outra mão. Conta. Tem o verbete, né? 7 Cs. Ah, tá. Isso. É que fiz esse verbete tem um certo tempo, esse daqui eu passei. 7 Cs. Tem um verbete escrito. Melhor pegar o verbete. De vez em quando cai um pouco com esse verbete aí. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, não é CC cheio de corpo não, tá? Tem o verbete, teoria dos 7 Cs é a aplicação técnica da fórmula vivencial dos elementos básicos inarredáveis da vida humana ou da autoproex assentada no corpo, na casa, comida, condução, companhia, carreira e no currículo pessoais.
Você sabe que esse ano já foi umas 5 vezes já falaram desses 700 aqui, você já viu? Marcou. Você vê, às vezes você arranja uma fórmula que dá certo. Na teorologia também, é a teoria mirabolantes das autojustificativas corruptas. Pode explicar aí qual que é algumas dessas teorias? Porque às vezes a pessoa, por conta da profissão, ela tem toda uma lógica, né? Eu vou ter que fazer um mestrado agora, porque profissionalmente isso vai ser importante para mim, por questões financeiras. Então, às vezes a pessoa ela deixa de fazer um processo assistencial, ela deixa de lado, com toda uma lógica, todo um argumento lógico. E às vezes é difícil de você chegar e expor para a pessoa que o que ela está fazendo vai ser um erro, naquele momento. Sim. Não quer dizer que depois ela não possa fazer. Mas naquele momento, o fato dela buscar uma profissão, um mestrado, um doutorado, ela está deixando de lado algo que é extremamente importante. Mas ela tem consciência disso ou não? Olha, no fundo, ela na hora que se ela expor isso, o problema é quando a pessoa não expõe. Ela fica só ali ruminando, né, mentalmente aquelas informações, mas ela fica presa com ela não expõe. Quando ela expõe, aquilo parece que você está falando um argumento, é como se o argumento fosse e ele se desmancha, porque ele não tem força. Sim. Tá? Então, se a consciência ela tiver abertura, ela vai perceber isso, que aquele argumento dela é fraco. Para todo mundo, então, ela está certa. Só que para ele, no íntimo... No íntimo, ela está fazendo uma postura correta. O que seria o ideal aí? Toda pessoa, aquelas decisões marcantes da vida pessoal, o que eu sugiro é a pessoa pegar uma folha em branco e colocar prós e contra, né? Mas perante a sua evolução, não olhar só variáveis intrafísicas. Então, o que aquilo lá vai acarretar no meu processo evolutivo? O que aquilo lá vai acarretar grupos de assistência? Será que eu vou, ao fazer aquela mudança, será que eu vou conseguir assistir um número maior de consciências? Quais são as variáveis em relação ao meu desenvolvimento para psiquismo? Será que aquela decisão vai facilitar ou não, vai prejudicar? Então, observar essas outras demais variáveis. Então, se você faz essa análise prós e contra, sim, você consegue tomar uma decisão um pouquinho mais acertada. E conversar com as pessoas. Às vezes você expor com alguém, trocar uma ideia com um colega, às vezes vai vir tua abertura, né? Às vezes essa abertura vai te fazer com que você observe alguma faceta que você não está olhando. Às vezes o colega vai dar uma ideia que você estava passando batido. É o pensamento do que é o melhor para todos, né? Sim. Mas é interessante, a pessoa ela tem que olhar o que é melhor para todos, mas ela tem que olhar o que é melhor para ela. Sim. Tá? Se a decisão é pessoal, o que é melhor para você? É lógico que você está inserido dentro de um contexto evolutivo. Tá? Mas a gente sempre tem que olhar também o pessoal, porque senão você só fica jogando para os outros. Uhum. Tá? Então tem que ter esse cuidado também. Por isso olhar todas as variáveis, tanto egocármicas, grupo-kármicas e policármicas. Tá? Mas não ficar focado só em um. Nixon, poderia ampliar lá, né? Eu acho que tem mais uma. Só tem mais uma aqui. Em paradoxologia, o paradoxo, muitos cursos, poucas competências. Uhum. É que tem pessoas que vão fazendo vários cursos que são cursos muito afins. Aquilo lá não promove mudança nenhuma. Isso é bobagem, só para ter, que é o caso daquele colecionador de cursos. Se ele não está dando uma utilidade, ele não está desenvolvendo novas competências. Então ele está fazendo um monte de cursos sem desenvolver nada. Né? Aí a pessoa está perdendo tempo. Isso é bobagem. Né? Tá, mas isso só dentro da SOCIM, não no caso aqui da Conscienciologia. Não, mesmo dentro da Conscienciologia, também... a pessoa pode não desenvolver competência. Tem muita gente que faz um monte de curso seguido na Conscienciologia. Tá, mas cadê verbete, cadê artigo, cadê docência? O cara não está fazendo nada. Não faz nada. Ou seja, só é papo curso, né? Tem gente que vai até pelo processo da energia. Cada energia ali está se sentindo bem. E está se sentindo útil, né? Está fazendo um monte de curso e está se sentindo útil. A gente deve fazer o curso, mas o curso ele está te mostrando informações, são competências. Você vai estar desenvolvendo competências para ter uma aplicação. Senão é inútil, os cursos são inúteis. Ela só quer ser assistida, né? Não quer assistir ninguém. Ela está ali para politicamente correto, né? Eu estou fazendo minha ProEx. Ela está se iludindo, né? Você tem um monte de trabalho para desenvolver. Você está desenvolvendo os trabalhos? É isso que é importante. Tá, obrigado. Na página 14, neosinapsologia.
Sinapses adquiridas a partir da autovivência da ProEx, influenciando na vida profissional. A partir do momento que você começa a desenvolver a ProEx, você começa a avançar na evolução, você começa a amadurecer muito como consciência, tá? Isso vai interferir na tua profissão. Você começa a ter uma postura mais cosmoética, tá? As pessoas percebem, dentro do teu meio de trabalho, as pessoas percebem que você é diferente. Você está tendo atitudes mais com respeito às consciências. Tá? Isso começa a diferenciar. Né? Por isso que muitos aqui dentro da Conscienciologia, dentro da profissão, elas se destacam. São pessoas que se diferenciam. Aqui mesmo, os médicos, o pessoal da Secretaria de Saúde gosta muito dos médicos da Conscienciologia. Por quê? O pessoal é mais humano, trata o paciente com mais humanidade. Né? Por quê? Está desenvolvendo o processo da evolução, desenvolvendo a ProEx, começa a entender a importância de estar assistindo as consciências. Isso você começa a influenciar na tua profissão. Então, aí você inverte a chave aí, né? Não é a profissão influenciando na tua ProEx, e sim você, através da sua ProEx, influenciando melhor a profissão. Tá? Okay? Will, nós esperamos mais os 200 verbetes que você está encaminhado aí. Tá bom? Muito bom. Os nossos mensagens. Obrigado. Hoje tivemos 52 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Temos os recados da Marta sobre o curso Apolônio de Tiana, o Álvares sobre o curso, sobre a semana de reeducação consciencial. E agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. Os amigos da enciclopédia, cujas assinaturas vencem agora em outubro, já estão começando a receber um simpático e-mail lembrando o vencimento da sua adesão. Então, se você já recebeu esse e-mail, se você tem assinatura vencendo agora neste mês e quer se antecipar, já renove a sua assinatura. Você vai concorrer a 3 manuais da verbetografia. E a gente está pedindo encarecidamente se as pessoas podem realmente avaliar a possibilidade de retornar a ser amigo, de renovar a assinatura, porque está ficando muitos amigos pelo caminho, ou seja, nesses últimos meses, muitos assinantes não renovaram. E isso dá uma quebra importante, séria, em todo o esteio, né, financeiro, o arrimo financeiro que o programa Amigos representa para a Enciclopédia da Conscienciologia. Ok? Contamos com vocês, muito obrigada. Boa tarde. Venho convidar a todos para o curso Apolônia de Tiana, que ocorrerá no dia 4 de novembro, domingo, com o professor Jarbas Paranhos na sede da CIP. Temas que serão abordados: história, biógrafos, escritos, iniciações, parapsiquismo, mito de Jesus Cristo, entre outros. Informações e inscrições no e-mail acip@acip.com ou no telefone 45 2102 1421. Obrigada. Boa tarde a todos. Venho em nome da Reaprendência fazer mais uma vez o convite para todos os tertulianos e teletertulianos para participarem da 3ª semana de reeducação consciencial. Então nós vamos ter atividades durante toda essa semana e principalmente no final de semana. Teremos amanhã à noite a dinâmica da parapedagogia. Vai ser um evento gratuito, aberto, agora com vagas limitadas a 25 pessoas. Também teremos na sexta-feira o curso com o professor Rui Bueno, curso chamado Autorreeducação para a Desperticidade, cujo foco é ajudar as pessoas a aplicar técnicas capazes de alcançar o processo de dispersidade consciencial. E no final de semana, no sábado, à tarde, à noite e no domingo, à manhã e tarde, também nós teremos o primeiro simpósio de parapedagogia. Então teremos 13 apresentações de artigos, 2 conferências. À noite também do sábado nós teremos o lançamento de 2 livros do professor Tony Muscoff sobre autenticidade consciencial e o livro Fatos e Parafatos da Cognópolis, do professor Flávio Bononato. Tá? Então, pessoas que tiverem interesse em participar de alguns desses eventos, que precisarem de mais informações, podem entrar em contato diretamente com a recepção do CAEC no telefone 45 35 25 26 52
ou do e-mail contato@reaprendência.org.br. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Silêncio Esclarecedor Reativo. A especialidade Autoconsciencioterapia, de autoria do professor Flávio Bononato. Obrigado pela sua presença e até amanhã.